Você é livre? O que realmente significa a palavra liberdade? Será que somos livres? E se somos livres, o que fazer com a nossa liberdade? Graça e paz, eu sou o pastor José Edson Galdino e compartilho com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Desejo, em nome de Jesus, que você seja bem-vindo. Você que já é inscrito no canal e você que está chegando agora, também seja bem-vindo. Que você possa ver o vídeo até o final, se inscrever, tocar o sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar com os amigos e principalmente dar o seu like, o seu joinha. Assim, o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. Falando de liberdade, vamos ver o que diz o dicionário. A afirmação mais básica sobre liberdade é grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Mas e a Bíblia, a palavra de Deus? Já que estamos refletindo sobre a luz da palavra de Deus, vamos ver o que diz a palavra sobre liberdade. Abrimos aqui em João, capítulo 8, o Evangelho de Jesus, onde está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, segundo a palavra de Deus, a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação, ela vem de Cristo Jesus, do sacrifício dele no Calvário. Então, se nós cremos no sacrifício de Cristo, nós somos livres, nós recebemos a libertação, a liberdade. Porque a liberdade verdadeira é aquela que nós obtemos quando nós reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade e deixamos. E então nós somos livres, livres do pecado e livres da condenação, das consequências que o pecado traz. Porque o inimigo da nossa alma é ele que tem prazer no pecado, é ele que vem pecando desde o princípio. E todo aquele que desobedece a Deus, que não quer servir a Deus com sinceridade, então ele está servindo naturalmente ao inimigo da nossa alma, a Satanás. Isso seja voluntário ou involuntário, porque alguns acham que estão servindo a Deus, mas querem servir a Deus relaxadamente, então não estão servindo a Deus, mas estão servindo ao inimigo da nossa alma. Vamos ver também o que diz Romanos. Romanos capítulo 6, a partir do verso 16, está escrito: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis vós, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Verso 17, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, se nós obedecemos a Cristo, a doutrina de Cristo, nós somos verdadeiramente livres, livres da condenação, livres do pecado e das consequências que o pecado traz. Nós estamos falando sobre a natureza da fé. Esse vídeo faz parte da playlist A Natureza da Fé. E no último vídeo que eu publiquei, nós atravessamos o Mar Vermelho, ou seja, o povo de Israel escravizado ali no Egito, por causa dos seus pecados, ou seja, sem liberdade de ir e vir, sem liberdade de serem recompensados pelos seus trabalhos, por consequência dos seus pecados. Não foi simplesmente por capricho do faraó que eles estavam ali escravizados, não. Eles estavam escravizados por causa da desobediência com relação a Deus. Eles esqueceram da lei de Deus, eles não obedeciam mais, não guardavam mais os ensinamentos recebidos dos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, José, enfim, eles estavam completamente entregues aos prazeres, às práticas erradas ali do Egito, adoravam os deuses do Egito, então estavam completamente desligados, cortados do projeto de Deus. Vejamos o que diz também aqui em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, eles não tinham mais o dom da vida eterna, eles tinham o salário deles, que era a consequência por causa dos seus pecados. Mas vimos que quando eles reconheceram isso e clamaram a Deus, Deus ouviu o clamor e enviou Moisés.
E aí Moisés veio, teve toda uma preparação ali, o faraó resistiu grandemente, mas Deus estava ali, Deus deu a liberdade para eles, a libertação para eles. Vimos a travessia do Mar Vermelho, triunfantemente eles atravessaram ali. O arquiteto do universo construiu 2 muros gigantes, muros de água. E no meio, naquele corredor, no leito do mar, o povo passou triunfantemente. E aí nós vamos ver lá na frente, né? Eles atravessaram, terminaram o Êxodo, entraram lá no Levítico, em Números, Deuteronômio, e ali passaram por muitos momentos difíceis. E alguns momentos, alguns deles sentiram saudade do Egito. Eles lembraram das comidas que eles recebiam ali. Eles lembraram que quando chegavam no fim do dia tinha um lugar para dormir. Agora eles estavam no deserto, dormindo em tendas. E não tinham a certeza a hora que tinham o alimento, porque eles não criam em Deus. Eles não aceitaram aquilo ali como uma verdadeira libertação. E então sofreram grandemente ali no deserto. Deus mandava a libertação, eles glorificavam a Deus, daí porque eles estavam esquecidos de tudo que Deus tinha feito, voltavam a pecar, e foi aquela sequência de coisas boas e coisas ruins, enfim, Deus sempre livrando eles e eles sempre voltando a cair, porque não estavam completamente livres. Hoje nós temos isso também, muitas pessoas aceitam a Cristo, vão para dentro das igrejas, mas eles ficam com um pé lá na igreja, um pé no altar e outro pé lá no mundo. Eles ficam sentindo saudade do que deixou lá fora. Eles ficam divididos. Eles querem viver de uma forma relaxada, viver com as coisas do mundo e as coisas de Deus. E Deus tem zelo pelas coisas dele. Deus tem ciúme. Deus quer que nós estejamos realmente inteiramente voltados completamente para ele, para a sua obra, para a realidade da justiça de Deus. E eles não se entregavam dessa forma. Então vieram muitas consequências. Muitos deles pereceram ali no deserto. O próprio Moisés morreu, Arão, Miriam, toda aquela geração que saiu do Egito pereceu e ficou Josué. Josué, que era um dos ajudantes fiéis de Moisés, que estava sempre presente ali, ele recebeu a incumbência de dar prosseguimento à grande obra, de caminhada em direção à terra prometida. E depois nós vamos ver lá em Josué já, né, porque todos os outros fatos foram fatos importantes, mas nós vamos abordar aqueles que foram realmente especiais na fé, aqueles que tiveram um momento marcante, que tiveram uma passagem marcante por causa da sua fé, da sua persistência. E depois de Moisés, naturalmente veio Josué, que recebeu o cajado na mão de Moisés. E Josué, depois nós vamos ver no próximo vídeo, Josué tomando posse de Jericó. Como triunfantemente ele tomou posse ali, começou a colocar realmente o pé na terra prometida. Obrigado porque você chegou até aqui. Sou grato por sua participação, que você possa permanecer, se inscrever aí no canal, tocar o sininho, você vai receber os vídeos assim que eu postar. E juntos nós vamos fazer a grande obra de Deus, porque juntos nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer bem melhor para a glória de Deus. Tenha paz no seu coração. Em nome de Jesus, tenha paz. Amém.